Olá, bem-vindo de volta ao nosso curso de Metodologias de Ensino, Mapa Conceitual e Aprendizagem Significativa. Nessa segunda semana, você irá aprender um pouco sobre uma importante ferramenta que pode ser usada no processo de ensino-aprendizagem, inserida dentro da teoria de aprendizagem significativa, que é o mapa conceitual. Na primeira semana, você aprendeu um pouco sobre a teoria da aprendizagem significativa de Alzhouble. Naquela teoria, você aprendeu sobre uma estrutura que o Alzhouble chamou de estrutura cognitiva, que seria a responsável por representar todo o conhecimento de um indivíduo acerca de um assunto. Agora, essa estrutura cognitiva ela tem um problema. Ela não é acessável por ninguém, nem mesmo pelo próprio indivíduo. Aquilo é algo interno do indivíduo, mas que ele não consegue visualizar propriamente dito. Então fica a pergunta, como que nós podemos representar agora externamente o conhecimento que eu possuo acerca de um assunto? Com isso, um outro teórico estudioso da teoria da aprendizagem significativa, chamado Joseph Novak, ele criou uma ferramenta com exatamente este propósito, que seria capaz de representar, ou pelo menos aproximar, a estrutura cognitiva do indivíduo. Que é o mapa conceitual. Novak ele propôs o mapa conceitual como sendo um mapa do conhecimento. O conhecimento que está armazenado aqui pelo indivíduo e não é acessado por ele nem pelas outras pessoas. Agora, através do mapa conceitual, Novak propôs que a gente fosse capaz de representar aquela estrutura que está ali presente no indivíduo. Como o mapa conceitual ele busca representar a estrutura cognitiva, ele deve ter algumas características parecidas com essa estrutura, como, por exemplo, uma ordenação hierárquica de conceitos que estão conectados. Aqui temos um exemplo de um mapa conceitual que ele busca explicar exatamente o que é um mapa conceitual na concepção dessa pessoa. Então, mapas conceituais, eles representam essas relações entre conceitos que estão ligados por frases de ligações, formando assim proposições, como, por exemplo, o conceito 1, blá blá blá, conceito 2. Então você tem esse blá 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 e explica exatamente qual que é a relação do conceito 1 com o conceito 2. E ele possui aqui alguns formatos propostos pelo Novak para que você consiga padronizar os seus mapas. Os conceitos eles são representados em geral por caixas, e são descritos por substantivos e frases. Eles são ligados por setas, e nessas setas a gente coloca essas frases de ligações, como por exemplo aqui, conectam-se através de. Os conceitos com os links, as frases de ligação com outro conceito, geram por si só as proposições. Dessa maneira, o Novak propôs de fato que você conseguisse espelhar a sua própria estrutura cognitiva, de maneira que o próprio indivíduo poderia acessar a sua estrutura cognitiva e ele poderia apresentá-la para uma terceira pessoa. Bom, agora que a gente aprendeu o que é um mapa conceitual, a gente deve conhecer os elementos constituintes desse mapa. Todo mapa conceitual, então, é formado por conceitos-chave. Esses conceitos-chave eles estão ligados por links, e nesses links a gente deve representar frases ou verbos de ligação. Mais uma vez, são responsáveis por explicar qual que é a conexão do conceito 1 com o conceito 2. Finalmente, como o mapa conceitual ele busca representar a estrutura cognitiva, ele deve ser ordenado de maneira hierárquica. Então, quando formos elaborar um mapa conceitual, devemos estar sempre atentos à generalidade dos conceitos que nós elencamos. Finalmente, todo mapa conceitual é constituído de proposições. Mais uma vez, a proposição ela é formada naturalmente através do conceito, link com frases de ligação e conceito 2. Agora que a gente já conhece os elementos de um mapa, como que nós construímos então um mapa conceitual? A construção do mapa conceitual ela não é um caminho único, mas ele é um caminho cíclico. Primeiro, a gente deve identificar dentro daquele assunto quais são os conceitos-chave para cada indivíduo. Em seguida, a gente já deve ordenar aqueles conceitos-chave de maneira hierárquica.
Então, uma vez identificados os conceitos-chave, devemos procurar por aqueles conceitos que são mais genéricos possível. Eles ficarão no topo da nossa estrutura. Aqueles conceitos que forem identificados como mais específicos, eles vão ficar cada vez mais abaixo da estrutura do mapa conceitual. Finalmente, nós vamos conectar os conceitos-chave através de setas. Em seguida, nós vamos, para terminar a primeira versão do mapa, explicar qual que é a conexão do conceito 1 com o conceito 2, com o conceito 3 e assim por diante. E essa explicação vem através do uso de verbos ou frases de ligação, como foi apresentado anteriormente. Ao final desses 4 passos, teremos uma primeira versão do mapa conceitual. Essa primeira versão ela deve ser revisada, porque, em geral, ela não é a versão definitiva. Após uma revisão, é muito comum encontrarmos uma posição melhor para um determinado conceito, ou uma frase melhor de ligação para explicar a relação de um conceito com o outro. Então, essa etapa de revisão ela é extremamente importante para a gente poder obter o melhor mapa conceitual possível. Lembrando que o nosso propósito com a construção do mapa conceitual é tentar representar a nossa própria estrutura cognitiva. Então, isso deve ser feito com um determinado cuidado. Finalmente, devemos fazer aqui uma distinção entre mapa conceitual e mapa mental. Ambas as ferramentas elas são usadas para poder representar o conhecimento de um indivíduo sobre um assunto. Porém, o mapa mental ele não possui uma série de características que o mapa conceitual possui. O mapa mental ele também é uma rede de conceitos conectados. Porém, o mapa mental ele não possui uma ordenação específica. Ele não possui a hierarquia que o mapa conceitual possui. O mapa mental também ele não possui os verbos de ligação. Então você conecta os conceitos, mas você não explica qual que é a conexão entre os dois conceitos. Dessa maneira, o mapa mental ele não é capaz de gerar proposições. O mapa conceitual, como vimos, ele já possui essa estrutura hierárquica, ela possui os verbos de ligação e com isso você é capaz de expressar proposições com a sua ferramenta. Agradeço a vocês pela atenção, espero que tenham gostado dessa segunda semana, desse vídeo de introdução. Convido vocês agora a estudarem a apostila do curso para terem mais informações e mais detalhadas sobre o mapa conceitual, os seus elementos e como construí-los. Desejo a vocês uma boa semana e bons estudos.